Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal do YouTube. Se tu ainda não está inscrito, é a primeira vez aqui no nosso canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho, porque diariamente a gente traz conteúdo de qualidade, novidade aqui para vocês. Então, te convido também, caso ainda não nos siga nas redes sociais, te convido a nos seguir também. Eu vou deixar o link aqui do lado para vocês, para que a gente lá consiga ter um contato mais direto, a gente consegue se falar melhor, é mais fácil da gente se ver por lá. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de um assunto super novo, super atual, que são os clareadores, mas clareadores que a gente faz uso pela boca. São cápsulas, então, que a gente toma para nos ajudar, nos auxiliar no clareamento de pele. Então, eu não vou falar só das indicações dos clareadores para quem tem melasma, eu vou falar das indicações de clareadores como uma forma geral, vou fazer uma breve introdução aqui para vocês sobre clareadores e aí a gente conversa um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Bom, pessoal, falando agora então especificamente sobre clareadores. O que são os clareadores que a gente chama pela boca, né? Clareadores de uso via oral. Tudo aquilo que a gente considera como sendo antioxidante entra nessa linha de clareador via oral. Por quê? Porque eles vão ter essa ação antioxidante e também eles vão ter ação anti-inflamatória. Então eles vão estar agindo ali naqueles vasos superficiais da pele que ativam a melanina, que produzem principalmente o melasma, que é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, que essas medicações, eu vou falar sobre 4, vão ajudar. O que a gente pode citar então como antioxidante? As vitaminas, a famosa e conhecida vitamina C, mas também a vitamina E e a vitamina A têm ação antioxidante, então funcionam sim como clareadores. Os carotenoides, como o beta-caroteno, aquele que tem na cenoura, todo mundo também já conhece. Também como carotenoide, a gente pode... Eu vou citar para vocês depois, tá? E também tem alguns fitoterápicos, que é uma medicação que eu vou contar para vocês aqui, que é super bacana. Então eu vou começar falando para vocês a respeito do piquenogenol. Alguns pacientes meus já sabem que eu gosto, eu prescrevo sim piquenogenol, por vezes manipulado junto com outra substância, e às vezes a gente também pode usar o piquenogenol já pronto, a indústria farmacêutica já tem, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a caixinha do Flebon, que é o piquenogenol. Lembrando, gente, que piquenogenol, ele não existe na natureza como nome piquenogenol, tá? O piquenogenol é um nome patenteado, tá? Ele é derivado de um pinus, de uma árvore, então na natureza a gente não acha piquenogenol. A gente vai achar o extrato desse pinus que faz o medicamento de piquenogenol, certo? Ele tem então essa ação que eu falei pra vocês, antioxidante, anti-inflamatória, e toda vez que a gente tem uma ação antioxidante na pele, isso é lesivo, né? Causa dano no nosso vaso, na nossa pele, e é por isso que existem essas propostas de antioxidantes e clareadores via oral. A proposta de uso dele, esse aqui tem a caixinha da indústria farmacêutica, vem com 50 miligramas. Então a proposta de uso são 2 comprimidinhos pela manhã. E ele é muito bom, viu, gente, como clareador via oral. Ele também tem outras indicações, que não só antioxidante e tratamento para mancha. Ele pode ter outras utilizações, mas aí já foge do ramo da dermatologia, não é onde a gente vai entrar aqui hoje, certo? O segundo clareador via oral que a gente tem como proposta é a luteína. Tem 2 medicamentos hoje no mercado que eu gosto e indico, que um deles é esse, que tem até as cápsulas estão até usadas, ó, porque eu tomei, tá? Que é o Vivacibleu, dá pra ver aqui? E também tem a teína, tá? O que eles trazem? Então eles vão trazer essa luteína. A luteína, ele é um suplemento, tá? Alimentar, e ele é derivado do carotenoide. Assim como o beta-caroteno,
o licopeno também. E ele está presente em alguns alimentos, então a gente pode encontrar a luteína no espinafre, na gema do ovo, e ele é muito legal também como antioxidante que a gente toma. É claro que se a gente encontra na dieta, né, nos alimentos, não necessariamente a gente precisaria suplementar. O problema é que nem sempre a gente consegue fazer uma dieta que atinja os níveis ali adequados do que a gente precisa com esse propósito, né? Que é propósito antioxidante e consequentemente clareador. E é por isso que ele vem nessa proposta de suplementação e que também eu gosto, acho super bacana. Um comprimido só por dia, 10 miligramas é a dose já suficiente. Lembrando que ele é um pigmento, ele é derivado de vitamina A, por isso que eu falei lá pra vocês que as vitaminas, não só a vitamina C tem poder antioxidante, outras vitaminas como a também tem, e ele tá super legal, super bem indicado. Eu gosto bastante de prescrever para os meus pacientes em consultório. A luteína, a teína é só luteína, ela é isolada. Já o Vivacibleu, ele vem junto com outros suplementos também, certo? Mas um deles é a luteína. A terceira sugestão que eu vou dar para vocês de clareador viral é o Polipodium leucopenus, que é esse aqui, desculpa, gente, Polipodium leucatomus, tá? Que na indústria farmacêutica tem para vender com o nome de L-Oral. A proposta deles é justamente vir como um fotoprotetor que a gente toma. Mas deixa eu deixar vocês aqui muito bem orientados. Ele não substitui o protetor que a gente aplica. A gente precisa, ele vem como um coadjuvante. Ele é uma suplementação a fotoproteção, tá? E eu acho super legal a proposta dele, porque ele veio no mercado com 6 indicações de uso, tá? Todas elas com essa função antioxidante e clareadora, mas eu vou citar aqui para vocês todas as 6 propostas dele. Ele pode ser utilizado a partir dos 12 anos de idade e, dependendo da indicação, ele vai ter uma posologia. Ele pode sim dar um leve desconforto gástrico e ele não pode ser usado nem por gestante e nem por quem tá amamentando, certo? Então vamos lá. As 6 indicações dele, vamos começar. E também outra coisa que eu esqueci pra vocês. Quando que ele deve ser ingerido? Eles indicam que seja ingerido de 30 minutos a 2 horas antes da exposição solar. Então vamos lá. Vamos começar pelo melasma. Se eu tenho melasma e eu vou começar a tratar do meu melasma agora, então eu vou estar usando o L-Oral com ação de tratamento do melasma, como uma ação de ataque, uma dose de ataque. Eu vou utilizar 2 cápsulas pela manhã e 2 cápsulas à noite. Aí eu já tratei do meu melasma, certo? Então eu quero fazer uma prevenção da minha mancha. Tô fazendo o tratamento, mas eu quero continuar o tratamento do melasma. Já melhorei, já fiz a dose de ataque. Eu vou manter o L-Oral, mas eu vou diminuir a quantidade. Eu vou passar a tomar 2 cápsulas ao dia, uma de manhã e uma à noite. Legal? Outra proposta dele é a prevenção de câncer de pele. Ele também entra nessa proposta de 2 tomadas por dia, um comprimidinho de manhã e um comprimidinho à noite, assim como a prevenção do fotoenvelhecimento. Então, vamos supor, eu não tenho melasma, eu não tenho mancha na pele, mas eu tô já preocupada com o meu futuro, eu quero me prevenir de um fotoenvelhecimento, precoce ou não. Ele entra também com essa proposta de 2 cápsulas ao dia, uma de manhã e uma à noite. E outras 2 indicações do L-Oral são as hipercromias pós-inflamatórias. Então a gente pode usar ele tanto naquela cirurgia que a gente vai fazer e tem o risco de ficar com uma mancha. Então a gente pode usar ele como preventivo,
e aí ele entra nessa proposta também de 2 cápsulas ao dia, uma de manhã e uma à noite. Ou se eu já fiz a minha cirurgia e porventura cirurgia ou procedimento ablativo também ele entra nessa proposta, e eu fiquei com uma hipercromia, eu já tenho que entrar na dose de ataque igual lá pro melasma inicial e usar 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à noite. Então esse medicamento é super bacana, super legal, mas lembrando aqui mais uma vez, atenção pessoal, ele não substitui o uso do filtro solar. Ele entra como um auxiliar, um coadjuvante, que vai nos ajudar também. Então a proposta dele é legal, vou mostrar aqui de novo o que eu tava falando, tá? Tava falando desse aqui, ó, do L-Oral. Beleza? E a última proposta de clareador via oral que eu vou falar pra vocês é um medicamento que ele é usado hoje na dermatologia, mas ele é usado na dermatologia como uso off-label. O que é isso? Essa indicação de uso não consta em bula. Essa indicação, ela consta na prática. É como se ele tivesse sido usado, para o que eu vou falar que ele normalmente é usado, que ele é usado na ginecologia, e como efeito colateral, só que foi um efeito colateral benéfico, ele apresentou esse clareamento de pele. Então, eu tô falando do ácido tranexâmico. É muito legal, pessoal. E o ácido tranexâmico, inicialmente ele era usado para tratar sangramentos menstruais. Então, por isso que eu disse que ele é bastante usado na ginecologia. Só que aí o ginecologista começou a utilizar essa medicação e viu que as mulheres que utilizavam para esse fim de sangramento acabavam tendo uma melhora nas manchas do melasma de pele. E aí a dermatologia aproveitou esse gancho, esse ensejo e começou a utilizar o ácido tranexâmico na dermatologia. E viu-se que tem uma resposta super satisfatória. A gente usa o ácido tranexâmico, ele pode ser usado de 3 formas, eu vou falar aqui pra vocês das 3 formas, tá? Mas a gente usa de 4 a 12 semanas para o tratamento, principalmente aqui do melasma, e a gente não sabe ao certo o mecanismo de ação do ácido tranexâmico, mas a gente sabe que ele diminui 2 substâncias. Uma é a plasmina, e outra substância que ele diminui é o VEGF, que é o fator vascular derivado do endotélio. Então ele vai agir justamente ali no vaso sanguíneo, que vai aumentar ali a produção daquela melanina que vai causar o nosso melasma. Então ele age dessa forma, mas não se sabe o porquê ele vai promover esse clareamento de pele. Mas super legal, se funciona, a gente está utilizando com bastante sucesso. Eu vou falar que ele tem 3 formas de utilização, já ia falar antes. Hoje eu vou falar mais da via oral, mas ele também tem a forma tópica, então alguns medicamentos já contêm o ácido tranexâmico, um dos exemplos, por exemplo, é o Blance TX, legal, então a gente pode usar ele topicamente, ou ele já pronto, como no Blance TX, ou a gente pode mandar manipular, a gente pode utilizar ele numa concentração tópica de 3%. E o legal é que daí o uso tópico ele quase não tem efeito colateral, quase não tem contraindicação, só gestante e quem estiver amamentando que a gente não indica o uso, mas ele não vai ter assim não vai ter muito efeito colateral, o máximo é uma irritação ali que o ácido pode causar. Outra forma de uso muito bacana também é a forma injetável. Então a gente pode fazer hoje através daqueles procedimentos de microagulhamento, a gente usa ele como um drug delivery. O que é isso? A gente vai fazer o procedimento do microagulhamento, né? Aquele rolinho agulhado que normalmente a gente usa no rosto, e tem várias indicações. E depois que a gente utiliza o rolinho, a gente vai fazer a aplicação do ácido tranexâmico, pode ser injetável dessa forma ou injetável mesmo, com agulhinhas já que vão colocar o medicamento ali na pele, onde tem a mancha. Mas hoje eu vim falar pra vocês ele na forma via oral, que a gente toma o ácido tranexâmico, tá? Então ele pode
ser utilizado de forma via oral de 500 a 700 miligramas por dia. Eu costumo sempre utilizar 750, eu fraciono em 3 comprimidinhos ali de 250 miligramas e o paciente toma também de forma fracionada, então ele vai tomar um comprimidinho de manhã, um comprimido à tarde, um comprimido à noite, mas é importante que vocês saibam que o ácido tranexâmico ele não pode ser usado sem um acompanhamento médico. Por quê? Porque ele tem contraindicação e ele pode ter complicação. Eu vou falar algumas aqui para vocês. Então, ele só pode ser usado como indicação. Então, ele não pode ser usado. É proibido em gestante. Ele é proibido em quem estiver amamentando. Ele é proibido em quem tem história prévia de trombose, porque ele pode levar a uma trombose. Então, se já tem história de trombose, a gente não usa. Consequentemente, a gente não indica para fumantes, para tabagistas. Não indica também para quem já tem história familiar de acidente vascular cerebral, porque como ele é um indutor de trombose, pode acontecer um trombo ali e isso vai ser muito prejudicial. E deixa eu ver se eu esqueci de alguma contraindicação. E também a gente não indica para pacientes obesas. Então, havendo qualquer uma dessas contraindicações, ele não pode ser utilizado. E olha só que legal, esqueci de falar para vocês que algumas maquiagens já trazem o ácido tranexâmico. A Shiseido, que é uma marca importada, há muito tempo já que vem utilizando o ácido tranexâmico na sua composição. Então, quem gosta de protetor solar em pó, os da Shiseido contêm ácido tranexâmico. Então, vai estar te ajudando a fazer um clareamento de pele também. E era isso. Falei então aqui pra vocês sobre 4 substâncias que a gente pode utilizar como clareador via oral. Falei de trás pra frente então do ácido tranexâmico, do Helioral, da luteína e do piquenogenol. Fica a dica, pessoal, vocês encontram isso, então, como eu falei, de forma manipulada e também de forma industrializada, já farmacêutica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários para quem estiver no YouTube. Gente, um beijo grande, gratidão por quem conseguiu estar aqui nos assistindo. Tchau, tchau!